Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha o professor Vinícius aqui de novo. Mas antes da gente começar, quero saber se você conhece essa música. Ah, já lembrou, né? É a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, agora no mês de agosto nós comemoramos, né? Melhor dizendo, o mês do folclore. E essa semana nós temos uma atividade muito especial para fazer com vocês. Mas antes de falar, eu quero que vocês assistam esse vídeo que eu vou passar aqui. Vocês vão assistir junto comigo, tá bom? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? A peteca. Isso, sobre a peteca. Vamos ver o que esse professor aqui ele tem para falar, para nos ensinar a respeito da peteca. Ouçam só. Pois bem, registros históricos apontam que a peteca ela já era praticada pelos nativos brasileiros, ou seja, pelos índios, mesmo antes da chegada dos portugueses. E aí eu chamo a atenção a respeito de um aspecto bem importante. Os índios praticavam a peteca sob forma de recreação. Ainda não era a peteca sob forma de competição, sob forma esportiva. Isso é muito importante de ressaltar. Pois bem, os índios utilizavam toco de madeira, palha, penas de aves e cipós para confeccionar as suas petecas. E a princípio, o principal objetivo da peteca era o objetivo de recreação, era um jogo, era uma brincadeira. Mas também os índios utilizavam da prática da peteca para o ganho de aquecimento corporal, principalmente durante o inverno. Então, desta forma, no início, a peteca ela era praticada sob forma de recreação e também ela tinha um intuito de gerar calor corporal, gerar um aquecimento corporal, principalmente durante o inverno. A peteca ela foi então culturalmente passada pelas gerações até se chegar aos dias de hoje. Pois bem, nos Jogos Olímpicos de 1920, que aconteceram na Antuérpia, o Brasil fez a sua primeira participação. E os atletas brasileiros, na hora da folga e nos momentos de aquecimento, eles jogavam peteca. E os atletas de outros países ficaram extremamente curiosos e quiseram conhecer aquele novo esporte, aquela nova brincadeira, queria conhecer um pouco das regras. Entretanto, até então a peteca ela não tinha regras. As primeiras regras de peteca elas só foram criadas 20 anos depois, em 1940. E a partir desse momento nós vamos começar a discutir acerca da história da peteca sob forma de esporte, ok? Então vamos lá. Bom, conforme nós acabamos de discutir, a peteca antes da década de 40 era tida como uma atividade recreativa, como uma brincadeira. A peteca sob forma de esporte, ela teve a sua origem a partir da década de 1940. E é isso que nós iremos analisar neste momento. Pois bem, da rua, da grama ou da areia para as quadras, transformando essa recreação em esporte. E isso aconteceu em Belo Horizonte na década de 1940. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês a respeito do estado de Minas Gerais, onde, além da peteca ter sido criado pelos indígenas que habitavam o território onde hoje é Minas Gerais, coube também a Minas Gerais dar a primazia e o formato da peteca como esporte. Pois foi na cidade de Belo Horizonte onde a gente teve as primeiras regras, onde surgiram as primeiras quadras e a prática da peteca ganhou um sentido competitivo, com campeonatos internos em diversos clubes de Belo Horizonte. Pois bem, apesar de ser comum a prática de peteca no Brasil, foi apenas em 1973, olha só o quanto demorou, começaram a serem fomentadas as regras oficiais sobre o esporte com a criação da Federação Mineira de Peteca. E ainda mais, foi somente no ano de 1985 que a peteca foi reconhecida oficialmente como um esporte no Brasil, pelo Conselho Nacional de Desportos. Atualmente, nós temos vários campeonatos
temos inclusive o Campeonato Brasileiro de Peteca, e é uma modalidade esportiva em crescimento no nosso país. Olha só que super aula sobre a peteca, né? Então, agora vem o que nós vamos fazer na atividade de informática. Bem, o desafio da aula de informática de hoje, dessa semana, é você realizar uma produção de vídeo. Nossa, uma produção de vídeo, professor. Isso. O outro vídeo, eu vou te ensinar a baixar o programa que você vai utilizar para fazer um vídeo para mim e para a professora Jennifer. Mas antes de você fazer esse vídeo, sabe o que você vai precisar fazer? Uma pesquisa sobre a história da peteca. Isso, você vai lá no Google e você vai pesquisar para mim. O que é a peteca? Como é? Quais são os modelos de peteca? Existem variações? Existe apenas um tipo? Tem tamanho, tem peso, tem cor? Você vai pesquisar tudo isso. E depois, a professora Jennifer vai colocar um vídeo aqui no grupo muito legal para vocês. Onde vocês vão construir essa peteca. Uau, professor, uma peteca nós vamos construir. Isso mesmo. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um vídeo utilizando o programa que eu vou colocar aqui para vocês. E nesse vídeo, vocês vão brincar de peteca, vão filmar, vão colocar música e vocês vão mandar para nós. Tá bom? Então, bons estudos para vocês!